Olá, Skiller. Agora eu quero falar sobre engenharia de software. É uma das áreas que eu mais gosto da computação, é uma área que lida com qualidade, testes. Vou explicar para vocês, mas quis dar um breve resumo da minha paixão por isso. Bom, mas a gente vai falar um pouquinho sobre Design Computer Systems. Vocês vão compreender um pouco como funciona, quais são as etapas. A intenção agora é só teoria e depois, com o tempo, a gente vai trazer esse desenvolvimento. Então, é importante vocês conhecerem. A ideia de todo o curso de ciência da computação é vocês conhecerem a teoria e depois a gente vai para a prática e aí vocês vão começar a sacar muita coisa, por que que é assim, por que que é assado, certo? Então não se cobre tanto, vá com calma, deguste o conteúdo e vocês vão poder durante todo um ano revisitar, e eu digo para vocês que revisitem, mas não se cobrem nesse momento, certo? Então vamos lá. Beleza, deixa eu compartilhar, minha carinha tá aqui e vamos lá. Bom, Software Engineer, isso é engenharia de software. Engineer é engenharia e software é software, certo? Engenharia de software. Então aqui é nosso livro de referência e aqui eu cito. Então vamos lá, processo de design de engenharia. Ao projetar computadores ou programas, os cientistas de computação seguem um processo de design de engenharia para ajudá-los a entender e melhorar seus designs. Seu objetivo é tornar o programa mais eficiente e fácil de usar. Usar o possível, né? O ponto é o seguinte, tudo na vida vocês precisam ter planejamento. Tudo vocês precisam, quando fala em design, é planejamento. Fazer o planejamento daquele processo. Um exemplo, quando você vai buscar um bug, lembra do que a gente falou sobre troubleshooting? Sobre arrumar os problemas? Sobre buscar uma solução para esses problemas? A gente sempre tem etapas. Isso é algo comum na vida. A gente precisa ser estratégico naquilo que a gente vai resolver. Quando você entra na área de IT, vocês entendem muito melhor por que deve se planejar. Então, o planejamento, por exemplo, é o que a gente tem aqui do lado. Design Computer System, o planejamento desses sistemas de computadores, testar, documentar, incorporar feedback, incorporating feedback, colaboração. Então são etapas muito importantes da engenharia de software. A gente vai falar bastante sobre eles ao longo de todo o processo do nosso curso, porém aqui eu quero trazer a parte teórica, certo? Engenharia é um ramo da ciência que estuda o design, construção e o uso de máquinas e estrutura para resolver problemas. A engenharia de computadores é a aplicação do estudo da ciência da computação e a prática da engenharia em software e hardware de computadores. A engenharia de software é uma aplicação de ciência da computação. É importante eu trazer e destacar um ponto para vocês. A computação é muito nova comparado às engenharias. Então, a computação absorveu muitos processos da engenharia. Ao longo do tempo, a gente está percebendo que nem tudo funciona como a engenharia. A engenharia ela é muito mais racional, por exemplo, com o engenheiro e às vezes até mesmo com as pessoas que estão trabalhando ali na construção. Porém, no software a gente é muito mais humanizado. Por quê? Porque a gente entende realmente que a pessoa trabalha com a cabeça, com a mente. A mente precisa estar muito bem funcionando para você raciocinar. Então, a cobrança e o modus operandi de trabalhar é totalmente diferente. Então, esse é um dos motivos da nossa área ser muito mais aberta, muito mais... tendo mais flexibilidade em termos de horário, em termos de trabalho, enfim, de muitas coisas. Então, é importante vocês entenderem isso. A ciência da computação, ela absorve muito mais o lado científico da situação do hardware e do software. E, por exemplo, se você for fazer faculdade de ciência da computação, ela não tem o intuito de te formar um programador, um engenheiro de software, nada disso. Ele tem o intuito de te levar para um path, um caminho. Path é caminho, tá, gente? E esse caminho, ele vai te trazer diretrizes. Diretrizes, por exemplo... eu, por exemplo, aprendi Arduino. Então, minha capacidade de resolver problemas com Arduino, ela vai aumentando. E não necessariamente você precisa ser um cientista, certo? Então, eu quis trazer um pouco desse ponto. E agora eu vou falar sobre os processos de design. Existem muitos processos de design na engenharia, ligeiramente diferentes, mas uma versão básica para o software e hardware de computadores inclui as seguintes etapas. Identificar o problema,
E aí, quando ele fala de design, gente, entende que é projetar uma placa, por exemplo, projetar um software. Lembra das etapas que a gente precisa? De documentar, criar primeiro uma estrutura, entender o que a gente quer fazer, qual o problema que a gente quer resolver. Então existem etapas, como tudo na vida. Identificar o problema, planejar uma solução, construir ou fazer o plano, testar, melhorar, e então esse ciclo recomeça. E é sempre isso. Identifica o problema, planeja uma solução, construir ou fazer o plano, testar, melhorar. E aí eu vou colocar numa forma prática. Por exemplo, no meu dia a dia de trabalho, quando a gente vai desenvolver uma aplicação nova, a gente identifica o problema. Por exemplo, a gente está agora desenvolvendo atualmente um Midra. O que é um Midra? É uma aplicação que fica no meio entre duas aplicações. Mas esquece isso. Isso não é um papo agora para vocês compreenderem. Mas a gente, para chegar nesse ponto, a gente cria um documento no Google, escreve como Word, né? Escreve com todas as possibilidades, vantagens, desvantagens, problemas, o que poderia ocasionar para falhar, quais os problemas que a gente poderia ter e falhar nossa aplicação e nossa aplicação não funcionar. E a gente coloca tudo que a gente pensa, certo? E a gente cria um planejamento, um plano de ação para desenvolver. O que é um plano de ação? Ah, beleza, eu preciso primeiro criar um servidor, depois eu preciso desenvolver a primeira tela, depois eu preciso desenvolver a segunda tela, depois a terceira. A gente cria um plano de ação. E a gente consegue criar e aí a gente usa Scrum. Então, durante um período X, a gente vai desenvolver essas tarefas, essas funcionalidades, nós chamamos de feature. Feature são funcionalidades. O que são funcionalidades? Por exemplo, vai ter um botão para criar um novo usuário. Isso é uma funcionalidade, uma feature. Beleza? Depois a gente testa. E aí tem o teste manual e o teste automatizado. Não foquem ainda, mas o teste manual é um usuário clicando nos botões, testando a aplicação. Ou o teste automatizado é via código, a gente pede para a máquina clicar no botão, fazer todas as etapas que são necessárias. E melhorar. Esse botão aqui as pessoas acharam bem confuso. Então a gente melhora. Certo? E depois voltamos para identificar novos problemas, para criar um software. Então, isso é uma roda, esse jogo é uma roda, e ele sempre fica nesse processo. A gente identifica o problema, planeja uma solução, constrói, testa, melhora. E assim vai esse ciclo, certo? Então vamos lá, identificar o problema. Os engenheiros de software identificam o problema e o que precisam para encontrar uma solução. Eles se perguntam, qual o problema que eu quero resolver? Exemplo, encontrar um caminho mais curto de casa para a escola, incluindo paradas na biblioteca e no supermercado. Isso são problemas até que tem um algoritmo chamado de JavaScript. Isso é o do caminho mínimo. Então é bem legal. Do caixeiro viajante também. Então é interessante que a gente pergunta e tenta responder com essas perguntas. Por exemplo, encontrar o caminho mais curto. Você vai fazer uma pergunta para a gente buscar um algoritmo, e a gente vai falar sobre o que é algoritmo, não fiquem nervosos. A gente vai falar sobre o que é algoritmo. Então, a ideia é que vocês sempre façam perguntas constantemente. É sempre importante, beleza? Qual o problema que você quer resolver? O que pode ser usado para ajudar a resolver o problema? E a gente faz uma outra pergunta. O que eu posso usar para ajudar a resolver o problema? Um ponto que eu quero trazer para vocês é que não necessariamente a gente vai resolver com software. Um exemplo. Vamos dizer que por exemplo, eu vou usar um exemplo real do meu dia a dia de trabalho. Eu sei desenvolver um software e eu precisava mensurar a performance da minha equipe e as solicitações das outras equipes quanto aos softwares que a minha equipe tem que fazer. Com isso, há uma solicitação. Eu poderia criar um software onde a pessoa acessava, digitava a solicitação dela, criava a solicitação, eu recebia e logo eu já faria o que é necessário, né? Ou criava software, ou negava. Só que para pensar, gente, desenvolver software demora. Então eu queria testar uma ideia antes. Então eu falei, beleza, vou criar uma planilha. Criei uma planilha no Google, coloquei lá nome, nas colunas, coloquei ali os itens. Então eles agora fazem a solicitação na planilha e logo eu recebo e logo eu dou approve ou não. E o ponto aqui é esse, é que eu resolvi o problema de uma maneira diferente. E depois que eu validar e dizer, olha, isso funcionou, eu consigo criar um software. Agora, se não funcionou, eu não perdi nada, porque rapidamente eu fiz isso.
certo? Então vamos lá, voltando. O que pode ser usado para ajudar a resolver o problema? No meu caso foi uma planilha, mas um mapa mostrando as localizações, distância entre localizações, tipo de transporte usado. E novamente, isso não necessariamente é software, beleza? Você só tem que resolver o problema. E aí usem a criatividade. Por isso que é interessante vocês terem um background, um leque. Um background, gente, é um plano de fundo, você ter todas as ferramentas ali. Isso é um background. E quais os recursos que eu precisei para resolver o problema? Ser capaz de calcular, ser capaz de desenhar um mapa. No meu caso, eu tinha conhecimento de planilha, criei ali facilmente, pum, compartilhei. E é isso, resolvi o problema. É isso, entende? Então, beleza. Por exemplo, a estruturação de um mapa. Essa fase pode incluir a coleta e análise de dados de pessoas que enfrentam o mesmo problema. É muito importante, gente. Se vocês têm outras pessoas que têm o mesmo problema, vocês podem compartilhar, conversar como que é, como funciona para ele. E isso também é uma parte. O desenvolvedor ele precisa conversar com o cliente, precisa entender o cliente, precisa entender os requisitos. Requisitos, gente, é tudo que a gente vai precisar para desenvolver aquela aplicação ou desenvolver ou resolver um problema, melhor dizendo, certo? Isso pode incluir entrevistas de pessoas, enviar pesquisas ou observar pessoas. Também pode incluir o uso de sensores ou rastreamento de GPS. Agora a gente vai para a etapa 2. Planejar. Os engenheiros de software desenvolvem planos para uma solução para o problema. O planejamento, pode incluir a criação de listas ou desenhos de mapas de uma solução proposta. O plano deve ser muito detalhado. Vamos lá. No meu caso, a gente criou um Google Docs. A gente tem lá um template, uma espécie de template para as pessoas preencherem. E as pessoas, no caso, são nós desenvolvedores, numa reunião de planejamento. A gente escreve as possíveis soluções, os problemas, como eu havia explicado, e logo a gente já conversa se o plano faz sentido ou não para criar esse plano detalhado do que vamos desenvolver. Basicamente, é uma lista, um documento, e aí cada um tem uma sua forma. O build. Build significa construir. Construir, o código é escrito e outras partes da solução são adicionadas ao programa. A etapa de construção termina quando um produto funcional é concluído. Essa etapa de build, gente, é a construção propriamente dita, é o desenvolvimento. Então, quando a gente já tem ali a parte do planejamento, a gente cria o plano e desenvolve. Aí vai de equipe para equipe. Tem equipes que usam Kanban, outras equipes usam Scrum, e aí depende. Beleza? São partes de processos. Existem equipes que usam tipos de squad com outros tipos de performance e a gente vai conversar melhor sobre isso depois, posteriormente. E é basicamente isso, gente. Novamente, é um ciclo. É um ciclo constante da gente testar, validar, fazer um planejamento, analisar, desenvolver, implementar, programar e o design, certo? E o testar. Isso tudo faz parte de um ciclo. E lembre-se, na computação a maioria das coisas são ciclos. Ou se não, tudo. Beleza, teste. Test significa teste. Identificar problemas testando o código-fonte ou a solução. Os engenheiros de software geralmente pedem às pessoas que usem o produto e forneçam feedback. Existem diferentes níveis de teste. Nas fases iniciais, o programador executará testes por conta própria. Depois, pedirá a um colega para testar sua solução. Mais tarde, o programador pedirá a um grupo de usuários que teste a solução e forneça feedback. Vamos lá, eu vou explicar melhor para vocês como é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia funciona da seguinte maneira. Primeiro, o desenvolvedor ele testa manualmente e eu particularmente acho que testes automatizados precisa entrar. Então nós aqui no Mercado Livre, no Mercado Livre a gente testa com testes automatizados. Então você cria uma função, a gente testa a entrada e a saída. Agora não é o momento para vocês entenderem, mas basicamente teste automatizado, gente, ele testa uma entrada de um dado e uma saída. Ele só quer saber a saída. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Um exemplo, eu quero testar a soma. Então eu quero testar se a minha função soma, se o meu código soma. O que é um código soma? Soma com 1 e 1 é igual a 2, certo? Soma com 2 e 1 é 3. Então aqui eu já tenho a entrada desses dados, que é 1 e 1, 1 e 2, e eu tenho o resultado, que é 2 e 3. Então, logo, eu consigo fazer um teste automatizado. Eu faço um robô um script, mas eu vou usar aqui um, entre aspas, robô, que você vai
testar a entrada desses dados e a saída desses dados, que é o resultado. É basicamente isso. E depois uma pessoa, um outro desenvolvedor, um outro par, um outro colega, ele testa também e ó, tá ok. Agora a gente passa para a etapa que é produção, que é production. Em produção, as pessoas vão testar, os usuários, né? E vão dar o feedback, ó, tá ok, tá funcional, não tá. E é assim que funciona. E aí um menininho ali fazendo os testes dele. Improve. Improve significa melhoria. Então, corrigir problemas e improve, ou melhorar a solução. Nessa etapa, os bugs ou outros problemas identificados na etapa de teste são corrigidos. E aí é nessa etapa que começa a passar bug, gente. Então, nós chamamos de débito técnico. Se chegar a isso, é porque tem um débito técnico e a gente precisa melhorar. Mas normalmente a melhoria não é bug somente. Às vezes é alguma melhoria que o usuário acha que pode ser usado com uma usabilidade melhor e etc. Beleza? Engenharia do dia a dia. Depois desse vídeo, vocês vão ter uma simulação com o Arduino. Eu acho fantástico vocês olharem. E se vocês tiverem curiosidade, acho legal vocês experimentarem também. Tecnologias poderosas tornaram-se menores, mais baratas e mais fáceis de usar. O que significa que qualquer pessoa pode projetar e construir coisas incríveis. Isso é verdade, tá, gente? Com robótica, Lego, drones... Você pode construir seu próprio drone em casa, isso é bem interessante. Impressoras 3D, isso também é legal com Arduino. Cortadores a laser de mesa, micro, bits, Arduinos, makers. Você pode se tornar um engenheiro do dia a dia. E você pode realmente se tornar um engenheiro, se você gosta de hardware e é alinhado com programação, você pode construir muita coisa, gente. E vender também. Então, assim, é bem interessante construir um irrigador, uma bateria solar. Nossa, a possibilidade é infinita. É bem legal. E aqui eu coloquei um link, mas a gente vai ter um exercício sobre isso. E eu queria deixar um pouquinho, antes da gente finalizar, falando sobre o micro. Eu nunca usei o Microbits e nem o Maker, só usei o Arduino e o Raspberry Pi. E as duas soluções são bem interessantes. O Raspberry Pi, eu acredito que vai mais para uma solução de um computador que você pode montar. Mas as duas soluções são incríveis para você desenvolver várias aplicações interessantes. Microbits e os Arduino são computadores muito pequenos em um único chip que podem ser programados para fazer várias coisas, como rastrear dados como um rastreador de fitness ou se comportar como um controlador de jogo. Eles são usados para ensinar codificação e programação aos estudantes. É muito legal, tá, gente? Makers é um tipo de microcontrolador com um microbit ou o Arduino. São kits de invenção eletrônica para crianças que permitem ao usuário conectar objetos cotidianos a programas de computador. Usando clipes de jacaré, interessante. Isso permite ao usuário controlar os objetos de uma maneira diferente. É bem legal, porque assim, você tem diversos sensores, tá, gente? Sensor de luz, de luminosidade, sensor para você criar uma bateria, você pode criar um robô, um carro com sensor não de queda, perdão, de também anti-queda, se for um robô que anda, né? Mas não só de queda, mas agora me faltou a palavra. Mas enfim, você consegue desenvolver muitas coisas interessantes nele e acho que faz todo sentido para vocês, beleza? Bom, aí a gente parte para os exercícios e eu agradeço. Bom, eu espero que você esteja gostando. Realmente, a gente vai ter algumas coisas legais ali do Arduino que a gente vai falar no próximo vídeo. Acho que você vai gostar. E deixa um feedback, manda uma mensagem se precisar. E estamos aqui para sempre ajudar. Valeu, muito obrigado, até a próxima.